Sejam todos bem-vindos ao Diálogo Espírita desta semana. Ninguém fica para a semente. Pode até parecer engraçado nós usarmos esta frase aqui, mas nós vamos ver que ela possui pelo menos duas facetas de conotação espiritual. Depois nós temos os quadros Espiritismo Responde e Cristo e Nós no Terceiro Milênio, que é a nossa programação para hoje. Numa realização da ADE Paraná, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná, Diálogo Espírita está no ar. Caríssimos amigos, tenho certeza que vocês já ouviram alguma vez a frase "ninguém fica para a semente". Nós vamos falar disso hoje de uma maneira bem leve, bem informal. Estou aqui com a Rose e o Wilson. Eu coloco para vocês assim, qual o significado, dessa frase? E eu mesmo respondo, me permita um pouquinho, né? Não vale. Me pergunta e eu respondo. Do ponto de vista material, normalmente a gente entende isso como se refere à vida, à transitoriedade da vida. Né? Falar que a transitoriedade da vida material já é redundante. Então a vida material realmente passa, é um alerta. Mas por outro lado, existe para nós espíritos principalmente um componente diferente. Um outro ângulo que a gente pode incluir aí nessa análise, que é o fato, um dos princípios básicos da doutrina espírita, que é a reencarnação. E que nos diz, então, que ninguém fica para a semente, mas será que é isso mesmo? Então, onde que está a verdade? Eu gostaria que vocês, nesse comecinho de conversa, vocês colocassem alguma coisa a respeito. Eu acredito que esteja nos dois lados, né? Tanto do lado material quanto do lado espiritual. A gente pode analisar conforme você comentou. Do lado material, vai falar a respeito de que essa nossa vida ela é muito curta. Né? E o que nós fazemos durante essa vida? Durante essa existência, vamos colocar assim, né? Que a vida ela é uma só. Sim. Mas durante essa nossa existência, esse curto período que estamos aqui, o que nós fazemos dessa vida, dessa existência? Né? Do lado material. Do lado espiritual, nós sabemos que o espírito é eterno. E prossegue ao longo da sua jornada aí, ao longo da sua existência. É por isso, Rose, que eu entendo que só é uma meia-verdade, Só serve para a vida material, essa frase, Ela reflete, a nossa concepção baseada naquilo que a gente vê diretamente, a única certeza que se tem é que o desencarne vem, que o teu corpo, vai se desagregar. Importante é lembrarmos, como vocês colocaram, que somos espíritos, se não eternos, pelo menos imortais, Não vamos acabar nunca. E que a vida continua. Não ficamos para a semente no sentido da vida terrena. Entretanto, não acabamos. E somos herdeiros de nós mesmos. Somos o receptáculo de tudo que nós criamos no passado e que germina em nós, produzindo frutos novos. E deixamos para aqueles que nos rodeiam também as sementes do nosso exemplo, da nossa convivência, naquilo que nós conseguimos, pequenos ainda, viver daquilo que já acreditamos e pregamos. E a semente até de nós mesmos, porque as nossas ações, aquilo que vivenciamos hoje, com certeza vai refletir em nós lá na frente. Somos herdeiros daquilo que nós plantamos, a gente recebe de volta, com certeza. Se a gente pensar assim em termos de que nós, já que nós estamos falando semente pertence ao reino vegetal, poderíamos dizer que a casca da árvore, ou de um arbusto, sei lá, ou a árvore como um todo, o arbusto como um todo, ao ser cortado, uma flor, podemos trazer mais poesia ao nosso programa, falar em flores, quando ela é cortada, ceifada e a semente fica, então isso pode representar o nosso próprio corpo físico, que envelhece em algum momento, seja por ação humana ou não, no caso da vida humana não é assim, mas dos vegetais às vezes deixa de existir, mas a semente sobrevive. O que vocês acham dessa metáfora de mundo vegetal com a vida humana?
Dá para pensar, né, Juiz? O que É aplicável, né? É aplicável, sim. como comparação, sem sombra de dúvida, né? O vegetal, ele fenece, mas deixa a sua possibilidade, né, da continuidade da espécie. Nós também. E no sentido espiritual, né, nós não acabamos nunca. Então, a nossa imortalidade, ela está assegurada pela sobrevivência da nossa alma, das nossas experiências, da nossa individualidade, que renasce muitas vezes, né? E em que voltamos como uma semente que volta trazendo em si, em germe, toda a potencialidade, no caso do homem, daquilo que ele mesmo já construiu e que ele vai desenvolver sob novo clima. Nova água, nova temperatura, nova terra, na convivência com semelhantes, em que ele vai recriar aquilo que ele já construiu, aquilo que ele já conquistou. É uma metáfora muito interessante. Agora, voltando, Joilson, sobre aquele ponto que você começou a explorar ali em relação à vida, à validade dessa expressão só para a vida material, né? Ela serve realmente como um alerta, um lembrete, né? De que a gente não deve se deixar, devemos procurar nos libertar das ilusões da vida material, né? E passa talvez pelo próprio desapego dos bens materiais, que não devemos nos escravizar porque a gente não vai levar nada, né? Exatamente, Wilson. E interessante que nós vamos observar isso acontecer com muitas pessoas. Existem muitos relatos, principalmente quando a pessoa se encontra naquele momento derradeiro entre a vida e a morte, e aí ela se questiona. Alguns se questionam um pouco antes, mas são pouquíssimas as pessoas. O que eu fiz da minha vida? Essa é a pergunta que a pessoa que ela chega lá no final, ela vai se perguntar: o que eu fiz da minha vida? O que eu deixei de bom? O que eu aprendi? Não fiz nada. Mas aí a doutrina espírita vem consolar, né? Dizer que nós teremos uma outra oportunidade. E aí vem a importância do que você falou a respeito do desapego das coisas. Tem pessoas, é importante que lutemos para conseguir um certo conforto, sim, é interessante, mas que isso não seja o seu objetivo de vida. Porque a pessoa comece a questionar o que ela está fazendo aqui, para que ela veio aqui, o quanto antes. Porque quando chegar lá na frente, ela vai ter, digamos assim, a sua consciência um pouco mais tranquila. E também não é passar a sua vida se questionando sempre. É aproveitar a caminhada, como diz os budistas. O importante é a caminhada, não é o objetivo caminho, final. O importante é o caminho que você percorre. E seja feliz com todas as suas limitações, sejam elas intelectuais, sejam elas físicas, a sua capacidade financeira, o que for, mas procure ser feliz. Procure fazer o bem, ajudar as pessoas, que com certeza, a hora que você chegar lá na frente, essa questão não vai ser tão pesada para você quanto a gente percebe que é para muitas pessoas. Que a pessoa entra num desespero porque ela fala assim: eu perdi a minha existência. Fora que vive melhor, né? Sim. Desde agora, vive em plenitude. A gente fala assim que... Porque realmente há essa situação das pessoas talvez investir esforços, tempo, recursos, os próprios talentos individuais, a própria capacidade intelectual, investem demais em coisas fúteis, né? Em coisas que ela realmente não vai levar. Então, chega esse momento, às vezes, como você disse, nunca é tarde demais, porque a semente vai renascer depois. Mas naquela, se ela não tiver, em primeiro lugar, tem que estar muito convencida disso. E se ela não viveu em consonância com esses princípios, de antever o que deveria ser desapegado dos bens materiais, dificilmente ela vai se convencer na última hora, com tanta certeza. Então, porque ela não teve tempo, não teve oportunidade, eu não quis refletir melhor em tempos passados. Daí chega a tal da hora H e não tem mais para onde fugir. Agora, Rose, e aí que eu chego na tal da hora H. Refiro-me, obviamente, à hora da desencarnação, à hora da morte. Então, essa frase, voltando, né, puxando outra vez para nós aqui, de que ninguém fica para semente, esse alerta, essa lembrança constante, sem ser obsessiva, de ficar pensando na morte e tal, mas ela não serviria, na sua opinião,
para a gente se educar para a morte, a gente enfrentá-la com mais tranquilidade, sabendo que é um processo inevitável, a lei da vida, mas que ela pode ser feita, essa transição, de uma maneira suave, tranquila, sem esses pesadelos da última hora? Eu acredito firmemente nisso. Eu tive, há muitos anos atrás, uma experiência de quase morte, no parto do meu último filho. E tive a intuição antes, né, que ia passar por aquele processo. Só que a minha intuição foi incompleta, eu achei que ia desencarnar. Aí eu distribuí tudo que eu tinha, doei as roupas, sapatos, deixei só 2 mudas de roupa. Depois voltei do hospital e sobrevivi, não tinha o que investir. Então você tem que investir na vida, né? Valorizar e saber. No meu processo de desprendimento, né, em que eu vi o plano espiritual, flutuava em cima do hospital, via a cidade, eu me sentia numa plenitude, numa alegria total. Então nós temos que saber que somos imperfeitos, limitados, pequenos. E podemos ter essas antecipações, né? Essa sensação de alegria. Nós temos que saber que a vida continua e é boa. Se nós temos a consciência relativamente tranquila, apesar das nossas falhas próprias, né? Então viver em plenitude significa valorizar cada dia. Digo, comer uma maçã sentindo o gosto, não pensando no que tem que fazer em seguida. E isso nos prepara, por paradoxal que seja, para valorizarmos a vida pós-existência carnal, que tem certamente, né, uma profundidade e possibilidades de conquista, de libertação, de conhecimento ainda maiores. A gente gostaria até de colocar assim, para o nosso telespectador, né, que pode ficar com uma impressão um tanto quanto falsa em relação, quem não é espírita, obviamente, né, que não conhece menos e não tem um relacionamento mais frequente ou regular com pessoas espíritas. A impressão que de repente a gente pode passar é aquela de que nós somos assim extremamente diferentes, que a gente fica falando só no futuro, na vida espiritual, daí tem que pensar na morte e tal. Não é não. Pelo contrário, o que a gente busca, né, é estabelecer um equilíbrio. Como o Joilson colocou ali, é o caminho. Então, aproveitar o presente, ela também colocou, aproveitar o presente, todas as pequenas coisas, às vezes as grandes alegrias, pequenas alegrias, às vezes, porque a gente fica valorizar a vida. Às vezes a gente fica buscando grandes objetivos é. e grandes felicidades, grandes alegrias, esquece de curtir as pequenas, que estão à nossa disposição, de graça às vezes, né? Eu adoro natureza, né? Então, para mim, quando eu estou na praia, eu não perco um pôr do sol. Porque de onde eu resido aqui em Curitiba, eu não consigo ver, porque não fica longe. Eu fico, né, os prédios, os espigões me fecham. Então, quando eu saio para fora, para mim, é uma das maiores alegrias, e lembrar que o sol também renasce no dia seguinte. E isso me dá um ânimo forte, porque eu penso assim, bom, se eu desencarnar enquanto estiver dormindo, mesmo no plano espiritual, eu vou estar vivo e vou ver o sol de novo, né? Mas é verdade, gente. Então não é que o espírita seja diferente ou que ele esqueça de viver a vida. Não, pelo contrário. Não, é nós para tomamos mais gosto ainda. aprofundar a plenitude da vida, sabendo que ela não acaba. E a única coisa que a gente tem que lembrar é o que Jesus já ensinou para todo mundo. É viver na Terra sem ser subordinado a ela, sem ser escravo dela. Viver em plenitude, mas com generosidade, com alegria, partilhando, construindo, conquistando melhoria para si mesmo, para os outros, para o ambiente, sendo ativo na comunidade, não é ser útil, bonzinho, né? é ser Sendo bom, útil. é que é diferente, sermos muito enérgicos até, mas construirmos um mundo melhor a partir de nós mesmos, né? E pensar, né, que durante esse caminho você pode aproveitar uma infinidade de situações. Nós temos muito que aprender. A doutrina espírita nos ensina que nós vamos evoluir ao nosso lado moral a partir do lado intelectual. Então, estudarmos, aprender, buscar novos conhecimentos, isso faz parte desse trajeto também da vida e que nós devemos buscar sempre. Então é isso aí, meus amigos. Que fica aí agora de um sentido diferente, né? Quem sabe uma sementinha dessas nossas trocas de ideias aqui possa ficar no coração de vocês, nesse sentido de sempre ter aquela chama viva de alegria, de vontade de viver, nada de desânimo, nada de revolta, de agressividade, porque tudo é transitório. Deus, na sua infinita sabedoria e bondade, sabe colocar em nossa vida as coisas conforme as nossas necessidades e boas. Porque, como alguém já disse,
o universo conspira a seu favor. Quem está por trás do universo? O seu grande arquiteto, que é Deus, né? Então, essa é a mensagem que a gente quer passar para vocês, de que a gente procure viver em paz, com alegria, com fraternidade, porque isso realmente vai nos trazer felicidade. Felicidade não está no exterior, mas está dentro de nós. Até a próxima semana. Muita paz a todos. A Casa Editora Oclarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora Oclarim. Acesse www.oclarim.com.br. As encadernações da revista Ser Espírita, um acervo para o presente e para o futuro. As encadernações da revista Ser Espírita organizam e protegem os resultados do estudo e das interpretações mais recentes sobre os princípios fundamentais da doutrina espírita, à luz da filosofia, da ciência e da religião. Cada encadernação contém 6 edições, das 30 unidades publicadas até o momento. Você agora pode adquirir a coleção da revista Ser Espírita, contatando www.livrariaserespirita.com.br. Prezados amigos do Diálogo Espírita, o quadro Espiritismo Responde, nós queríamos fazer, neste momento, um meia-culpa em relação a uma questão respondida num programa anterior, que tratava sobre se a pessoa indo a um centro espírita, se ela corre o risco de sair mal acompanhada por algum mau espírito, um espírito inferior, enfim. Na verdade, a expectativa que todos nós temos quando nós nos dirigimos a um centro espírita é exatamente o contrário, de que a gente saia muito bem, melhor do que entrou. E quase nunca, para não dizer que nunca, deve ocorrer uma situação dessa, da pessoa sair acompanhada por um espírito, um irmão nosso, inferior, negativo, e que passe a acompanhá-lo. Por quê? Porque quando nós vamos à casa espírita, assistimos uma palestra ou para receber o passe, como a gente chama, a fluidoterapia, isso só faz bem. Então a tendência é essa, de que se nós chegamos com um determinado problema, se nós não conseguimos a solução integral deste problema, mas que pelo menos seja amenizado. Alguma coisa sempre melhora no nosso ambiente, na nossa casa mental, na nossa intimidade. É essa a expectativa. E se nós formos, por acaso, né, com alguém invisível, do plano invisível, nos acompanhando, a tendência também é de que essa criatura seja atendida lá na casa espírita e seja encaminhada para um outro lugar, né? Então não é incomum que aconteça uma situação dessa. Também a gente não deve imaginar, como a resposta fez supor, né, que um centro espírita ou grupos pertencentes a esse centro espírita funcione mal. Atualmente, os centros espíritas, as instituições espíritas são muito bem orientadas, são seguras, com pessoas treinadas para a tarefa. Então não há esse risco de desequilíbrio vibracional de qualquer natureza que possa comprometer e a pessoa sair pior do que entrou. Isso não existe. A única situação possível que a gente lembra é que, às vezes, se ele é médium, se ele já é médium, e vai à casa espírita, não devidamente preparado para a tarefa, às vezes agindo de uma maneira não tão responsável quanto seria o desejável em relação à tarefa que se propôs a executar, então sim, de repente ele pode até atrair alguma má companhia que está sendo atendido num grupo específico de mediunidade, né, que ele deveria servir a esse grupo, e que, aproveitando-se da má conduta diária desse médium invigilante, algum espírito possa acompanhá-lo depois na saída do atendimento e até acompanhá-lo em sua casa. Bem, a segunda pergunta diz o seguinte: num programa desse alguém falou que alguns espíritos só conseguem andar como os homens
e outros voam. Eu queria saber quando o espírito aprende a voar. Ele aprende isso só depois de morto? Usa asas? Quando você está vivo, também podemos voar durante o sono, por exemplo? Olha, tudo depende da densidade do perispírito, que por sua vez depende, perispírito, né, o corpo astral, o corpo fluídico, o corpo espiritual, há várias denominações. E essa densidade do perispírito depende, por sua vez, do grau de pureza moral que o indivíduo apresente, seja ele encarnado ou desencarnado, né? Então, quanto mais materializado ele for, mais barreiras ele cria, mais dificuldade ele cria para si mesmo em relação a essa movimentação no plano espiritual, seja depois de desencarnado, seja enquanto encarnado durante o sono, como colocou-se na pergunta. Se pode ocorrer? Sim, pode ocorrer. Durante o sono, muitos de nós, a maioria de nós, faz essa emancipação do corpo físico, embora ainda retido, ligado ao corpo físico, e tem um certo grau de liberdade e pode excursionar pelo plano espiritual, tanto para lugares bons como para lugares ruins. E essa movimentação se faz muitas vezes apenas pelo pensamento, mas muitas vezes a densidade do perispírito briga que ele se locomova quase como nós humanos encarnados. Há situações nas regiões umbralinas, onde há quadros muito dolorosos, em que esses espíritos arrastam-se pelo chão, né? Eles não conseguem nem andar normalmente, quanto mais voar. E também há a situação que algumas pessoas mais bem treinadas, elas podem se desdobrar, projetar a sua consciência acordados, despertos, né? No estado de vigília. E a regra é a mesma. Quanto mais desmaterializado ele for, digamos, um espírito mais evoluído, mais fácil ocorre esse deslocamento, a ponto de a pessoa apenas pensar assim, eu vou para lá e ela já está lá. É instantâneo, ela nem percebe esse tempo de percurso até chegar ao seu destino pretendido. Ok? Esperamos ter esclarecido, complementado as respostas ambas de perguntas já formuladas recentemente no nosso programa. É só alguns complementos. Muito obrigado e até mais. Olá, amigos. O trecho de hoje do Evangelho de Jesus tem muito a ver com a época que nós estamos atravessando. É para todos os tempos, mas alguns de nós lembram mais particularmente as lições de Jesus sobre não se pode servir a Deus e a Mamon. Em que circunstâncias que ele falou isso? Ele disse assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não se pode servir a Deus e a Mamon, ou a Deus e as riquezas. Por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Ora, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar alguma coisa à sua estatura? E pelo que haveis de vestir, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como crescem, não trabalham e nem fiam, entretanto. Contudo vos digo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Pois se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que haveremos de comer, ou que havemos de beber, ou com que nos havemos de vestir. Pois a todas essas coisas, aqueles que são gentios, diz Jesus, procuram, porque vosso Pai Celestial sabe de tudo o que precisais. Mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo.
basta cada dia o seu mal. Nessa época em que estamos, com tantas pessoas desempregadas, com tantas pessoas que viviam parcialmente socorridas pelos auxílios estatais, agora reduzidos, não é? Com tantas pessoas que trabalhavam honestamente uma vida inteira, empresários dedicados, que veem as suas empresas à beira da falência. Pais, mães, sem recursos para socorrer os seus. Jovens sem esperanças imediatas, não é? De um emprego seguro. Que poderemos fazer? Qual a conduta do cristão nessa hora? A quem, a não ser aos céus, não é? Se socorrer. Qual a nossa melhor conduta ante as dificuldades da vida, portanto? O que Jesus nos disse com essa lição? Ele nos lembrou que à medida que nos dedicamos ao bem comum, nós também somos socorridos pelas leis da vida. Nós tínhamos um espírito amigo há muitos anos que nos orientava de vez em quando e que dizia assim: em nossas circunstâncias diárias, nas lutas da existência, nós somos como um copo d'água, estamos sempre cheios daquilo que é necessário às nossas lutas, ao nosso progresso, aos nossos desafios pessoais. Essa água, entretanto, às vezes está um tanto turva. Eles gostariam de nos ajudar, os nossos espíritos familiares, os nossos benfeitores gostariam de nos ajudar. Entretanto, quando alguém põe água num copo cheio, o que acontece? Não cabe, ela derrama. A água que é turva continua turva e se limpa dificilmente. O socorro espiritual, da mesma forma, chega às nossas vidas à medida que nós abrirmos espaço para ele. E, portanto, por mais incoerente que pareça, é abrindo ainda espaço maior em nossa vida, partilhando o pouco que temos, ou ainda procurando nos dedicarmos a tarefas voluntárias, mesmo que estejamos em dificuldades financeiras, que o socorro dos céus terá permissão de nos alcançar. Assim, em épocas de crise como esta, em que temos que lançar mão de toda a nossa confiança, de toda a nossa energia para vencermos, para lutarmos, para progredirmos, para enfrentarmos os desafios, ainda que reduzindo nosso nível de vida. Nós temos que nos lembrar do que Jesus disse: procurai primeiro o reino dos céus e sua justiça. Vamos estender a quem está pior do que nós o pouco que nós temos, que os socorros dos céus nos alcançarão. Muita paz. Fiquem conosco. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita. Acesse também a nossa fanpage no Facebook da AD Paraná. Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa. A editora O Clarim é uma das mais tradicionais do país e possui 2 centenas de publicações de primeiríssima qualidade. Um de seus mais recentes lançamentos é o romance A Paranormal, de Gisete Marques. A vida do agente do FBI, John Moore, era normal e feliz até o dia em que a esposa e a filha são vítimas de um crime. Angelina Lewis se defronta com um grave problema, tendo que revelar sua faculdade extrasensorial. Refeito do passado de dores, tem um encontro com o agente e sua faculdade mostra um cenário de revelações dolorosas e comprometedoras. Pedidos pelo e-mail oclarim@oclarim.com.br, o telefone 16 33 82 1066 ou através do Clube do Livro Espírita de Curitiba, pelo e-mail adpr@adpr.org.br.